Está começando mais um boletim especial de final de ano e nesse boletim vamos contar um pouquinho como foi o ano aí para o boi gordo e principalmente as expectativas para 2025. Afinal, foi um ano desafiador, com muita oferta sendo colocada à mesa, mas, por outro lado, tivemos uma reação interessantíssima aí, da demanda que acabou, no final das contas, equilibrando e ajudando nessa reta final do ano a dar um dinamismo maior para os preços da arroba do boi gordo. Mas nem todo sonho se realizou, principalmente depois de uma grande alta, a gente viu aí o preço da arroba voltando a se ajustar. Afinal de contas, o que 2020 traz de novidade para a gente, mas mais do que isso, o que fica de 2024 como aprendizado? Quem nos ajuda nessa análise é o meu amigo Alcides Torres, lá da Scott Consultoria, está aqui já o seu Alcides com a gente. Bem-vindo, meu caro, muito obrigado por mais um ano estar aqui com a gente nesse boletim especial de final de ano e, obviamente, analisando esse mercado tão importante para o Brasil, seja a nível interno, né, por conta do brasileiro gostar muito desse tipo de proteína, a carne bovina, e seja também por conta das exportações e as expectativas que a gente tem aí em relação a esse mercado internacional. Obrigado, senhor Alcides. Vamos começar. Vou já perguntar direto para o senhor o que te surpreendeu esse ano em termos de mercado do boi. E mais do que isso, o que fica de lição aí do ano de 2024, senhor Alcides? Bom, Alexandre, mais uma vez obrigado pelo convite, tá? Bom, o que foi esse ano? O que marcou esse ano? O que marcou esse ano foi uma tremenda de uma seca, não é? A gente não pode esquecer disso. E o que marcou esse ano foram os incêndios de maneira generalizada, principalmente no estado de São Paulo, tá? Então, isso marcou o ano, tá? Marcou também, a gente veio de 2023 com uma oferta forte de bovinos para abate, principalmente em função do desestímulo provocado pela cotação da arroba do boi gordo. E em 2024, esse ano, a coisa continuou desse jeito. Nós tivemos uma das safras mais longas que eu me recordo, tá? E a cotação da arroba do boi chegou até a 180, 185 reais no primeiro semestre. E a partir de agosto, setembro, é que a cotação reagiu. E aí ela reagiu fortemente, né? A gente sabia que num determinado momento a gente ia ter uma virada de preço, mas a gente nunca consegue adivinhar a intensidade, a volatilidade do mercado, né? Então, a partir dessa reação, no último trimestre de 2024, os preços subiram fortemente para perderem força a partir aí da segunda semana de dezembro. Essa perda de força no finalzinho do ano aí, seu Alcides, estava previsto ou a gente esperava, ou se esperava mais reação aí nos preços no final das contas? Continuidade das altas? A expectativa do mercado era que o preço continuasse firme ao longo de todo dezembro, tá? Essa era a ideia que o mercado fazia. Mas isso não aconteceu, e não aconteceu em função da quantidade de compra dos frigoríficos, né, fazendo posição para o final do ano e para o começo de janeiro. A oferta ainda bastante boa, porque com os preços elevados aumentou a oferta de gado, não é? E de rebanho, oferta de boi gordo, de novilha, de vaca, etc. E aí os preços caíram. Muitos frigoríficos, não conseguindo derrubar a oferta de compra, começaram a dar férias coletivas, pular dia de abate, aumentar a ociosidade, não é? Abatendo menos cabeças por dia e, finalmente, dando férias coletivas. Agora, só quero ressaltar que isso não é uma característica somente do Brasil, tá? A Austrália também tem lá uma leva de frigoríficos dando férias coletivas, Estados Unidos também. E por que isso? Porque esse ano, em especial, o feriado de Ano Novo e o feriado de Natal e o feriado de Ano Novo caem bem no meio da semana, né? Diminuindo aí
dramaticamente a quantidade de dias úteis. Aí o pessoal já resolve dar férias coletivas, porque numa semana vai ter 3 dias de trabalho, na seguinte mais 3 dias de abate, ou seja, nas próximas 2 semanas a gente não vai ter 2 semanas, vamos ter só uma, e aí o pessoal já resolveu dar férias coletivas. Muito bem. Agora, seu Alcides, uma coisa importante que o senhor trouxe para a nossa conversa aqui foi a questão da oferta, que vem de uma oferta forte em 2023 e essa oferta foi transferida para 2024. Essa oferta tem a ver com novos animais que acabaram ficando prontos, obviamente, mas muito em função do abate de fêmeas, bastante marcante para esse 2024. Essa condição vai para 2025 ainda, seu Alcides? É isso que a gente precisa ver, viu, Alexandre? O que determina a virada de preço no mercado do boi gordo é a quantidade de fêmeas que vão para o abate, né? Por quê? Porque todos os abates, todos os machos vão para o abate, tá? A fêmea que varia. Tá? Se o bovino de reposição está com preço bom, então isso estimula o investimento. O investimento significa segurar a vaca, segurar a matriz, segurar a novilha, aí diminui a oferta de gado para abate e a cotação sobe, tá? Então, vamos dizer assim, você tem 2 ciclos de preço. Você tem o ciclo plurianual e você tem o ciclo anual. O que nós assistimos em 2024 foi o ciclo anual, tá? Quer dizer que o ciclo plurianual não virou? Eu não sei dizer, a gente só vai ter certeza se essa virada aconteceu a partir do primeiro semestre do ano que vem. Então, normalmente, no primeiro trimestre de todos os anos, a gente tem uma oferta forte de fêmeas, que são os descartes da estação de monta, novilha vazia, vaca vazia, tá? E a partir do segundo trimestre, do primeiro semestre, que a gente tem uma boa identificação da quantidade de fêmea que vai para o abate. Agora, a nossa expectativa é que já não tem tanta vaca assim para ser ofertada, porque a gente vem de 2 anos de uma oferta exuberante. A gente nunca bateu tanto bovinos como nos 2 últimos anos. Agora, há quem diga, seu Alcides, que a produtividade do rebanho brasileiro melhorou e que isso também, no final das contas, acaba agregando o maior volume de carne ofertada para os frigoríficos na hora do abate. Isso faz diferença na hora de se fazer a conta de oferta de carne ou oferta de boi? Olha, a busca pela produtividade, você vai atrás da produtividade para ganhar mais dinheiro e não para ganhar menos dinheiro, sabe? Então, dentro das técnicas disponíveis, o pecuarista, o empreendedor, ele tem tutano, né? Então ele vai usar aquelas técnicas que deem receita no curto prazo, se ele precisar desse resultado, ou no médio ou no longo prazo, tá? A produtividade brasileira aumentou e vem aumentando, tá? Tanto é que a gente assistiu aí uma redução da quantidade de pastagens no Brasil e nem por isso a produção diminuiu, tá? E essa produção ela foi suficiente para atender a exportação, que aliás foi recorde esse ano, já foi recorde antes de terminar o ano, e atender o mercado interno. E o mercado interno, a demanda aumentou. Você teve menos gente desempregada esse ano. Tá? A gente teve momentos críticos durante a pandemia, e agora, vamos dizer, a economia voltando à normalidade, mais os auxílios dados pelo Estado, né? Bolsa Alimentação, Bolsa Gás, Bolsa Desemprego, etc., isso tudo vira alimento, tá? Então, a gente teve uma demanda interna melhor, tivemos uma exportação melhor e a gente só deu conta dessas duas demandas em função, é claro, do abate de fêmea e em função do aumento de produtividade. Hoje, a nossa carcaça, por exemplo, ela é mais pesada do que a carcaça na Austrália, que era um dos objetivos nossos, tá? E agora o objetivo nosso é atingir um peso de carcaça usualmente, vamos dizer, que acontece nos Estados Unidos ou na União Europeia, tá? E a gente está caminhando para isso, é claro,
dentro dos limites impostos pela pecuária em clima tropical. Que peso é esse, Alcides? Olha, nós estamos falando aí em abate de bovinos com 18, 19 arrobas, 20 arrobas até, tá? Tem frigoríficos cuja média de abate constante foi 20 arrobas. Lembrando que há 30 anos, 40 anos, o peso médio de abate era 16, 17 arrobas, tá? Então a gente está produzindo mais musculatura por hectare, mais carne por hectare. E o Alexander, é bom a gente já ir adiantando aqui, né? O boi China vai ser o padrão do boi nacional, tá? Então aquele pecuarista que está com boi de 5, 6, 7 anos para abate, ele tende a ganhar menos, tá? E aquele pecuarista que trabalha com bovino com 30 meses pronto, 30, 32 meses pronto, é isso que vai ser o padrão nacional. É mais ou menos o que aconteceu com a produtividade de milho, de soja, de cana, de café, etc. Você, obviamente, sobe aí mais um degrau e coloca mais um objetivo a ser alcançado aí para a pecuária brasileira, meio que buscando a padronização dessa pecuária, né? E à medida que essa padronização vai sendo alcançada, outros limites vão sendo colocados aí para o pecuarista ir buscar, outros desafios, digamos assim. Agora, seu Alcides, então assim, temos um aumento de oferta que veio por conta, né, obviamente, do abate de fêmeas. Isso está muito claro quando a gente analisa a participação das fêmeas nas escalas de abate ao longo do ano, mas também tem essa questão do aumento da oferta de carne por conta da boa produtividade. Para 2025, quando a gente tira aí essa possibilidade de abates de fêmea recorde, e a gente vislumbra uma redução aí desse tipo de abate. Só esse fator já é suficiente para mudar o nível de preços? Sim, ó, você tem nos nascimentos, metade é macho, metade é fêmea, tá? Então, vamos dizer, eu tenho 100, vamos dizer que o rebanho brasileiro fosse de 100 milhões de cabeças, para facilitar a conta, tá? Os 50 milhões de machos vão para abate, tá? Os 50 milhões de fêmeas, aí, se o bovino de reposição tiver com preço bom, eu retenho. Não ofereço ao mercado, tá? Se o preço tiver uma porcaria, aí eu pego e eu vendo, que eu preciso fazer caixa, né? O criador também é filho de Deus, né? Ele precisa pagar a conta, tá? Mas a expectativa para 2025 é que essa oferta de fêmea seja menor, ela seja motivada muito mais por questões zootécnicas e técnicas de agronomia do que excesso de produção, tá? Então a gente está caminhando para uma virada de preço, aí sim, do ciclo plurianual, tá? A gente estimava que isso fosse acontecer em meados de 2025, mas talvez aconteça antes. Por exemplo, nós tivemos um recorde de abate agora no terceiro trimestre, né? Segundo dados do IBGE, mais de 10 milhões de cabeças abatidas. Então a gente deve ter acelerar esse processo. Mas a gente precisa esperar para ver o ano que vem, viu, Alexandre, para falar com firmeza. Boa. Então quer dizer que a virada de ciclo ainda não começou oficialmente, digamos assim, seu Alcides? Eu seria mais conservador, seria menos otimista, vamos dizer assim, tá? Agora, o que nós temos assistido é que como você começa a enxergar no horizonte uma virada de preço, o mercado de reposição já fica mais aquecido, independentemente de ter mais ou menos fêmea, tá? Vai ter menos fêmea, é óbvio, tá? Então tem já gente saindo, comprando animal de reposição. Por que isso não aconteceu esse ano? Porque justamente em função dessa seca bíblica que a gente passou e desse bando de tantã que saiu pondo fogo em tudo, tá? Então, eu não tinha pasto. Então, eu nem conseguia fazer a reposição, mesmo apesar de que, economicamente, os melhores momentos estavam ali, na cara da gente, né? Mas eu não tinha como comprar esse bezerro, repor o meu rebanho, porque eu não tinha onde pôr. Vamos dizer, e uma das lições, já que você fez essa pergunta lá atrás, uma das lições de 2024 é que eu preciso forçosamente ter na minha fazenda reserva de alimento, através de silagem, silagem de capim, silagem de milho, silagem de grão úmido, o que for, né?
para aproveitar os melhores momentos econômicos. Tá? Eu não posso ter uma limitação agronômica e perder as oportunidades do mercado. Muito bem. Seu Alcides, então acho que de oferta a gente entendeu direitinho e principalmente ficar de olho no que vai acontecer entre primeiro e segundo trimestre do ano. No primeiro trimestre ainda a presença de fêmeas pode ser importante nas escalas de abate, mas se no segundo trimestre essa participação reduzir, daí sim virada de ciclo se confirmando, porque daí a gente tem aí o pecuarista mais animado, principalmente para reter essas fêmeas e principalmente para a produção de bezerros adiante. Agora, a demanda, seu Alcides, o que esperar da demanda em 2025? Recentemente eu conversei com o Perosa, que é o novo, Roberto Perosa, que é o novo presidente da ABIEC, Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Eles estão bastante animados com 2025, principalmente por conta de novos mercados. E ele citou Japão, Vietnã e Turquia como potenciais mercados a serem abertos agora em 2025. Coreia do Sul também está nessa lista, um pouco mais de dificuldade, porque ainda faltam etapas a serem cumpridas aí junto à Coreia do Sul, mas Japão, Vietnã e Turquia têm ali o seu trabalho já sendo desenvolvido há algum tempo e muito possivelmente aí a gente terá esses países como novos integrantes do nosso portfólio de exportação. Juntos, esses 4 países representam 30% das compras de carne do mundo, das exportações, né, absorvem as exportações de carne bovina. Diante dessa expectativa, o que esperar para 2025 e, mais do que isso, como é que a gente tem que entender a China? A China vem para mudar mercado, continua mudando o mercado, a China vem para apertar os preços, como a gente viu acontecer esse ano. Enfim, um pouquinho da expectativa com a chegada de novos mercados e também um pouquinho da sua expectativa com a China, Alcides. Bom, vamos lá. Com relação a consumo, tá? Mercado interno. Se a economia brasileira progredir, tá? Então a gente precisa fugir dos economistas heterodoxos, tá? Que ficam fazendo experiências que a gente já sabidamente não dão certo. Se a gente conseguir evitar essas experiências fatídicas, então a gente deve ter uma geração de emprego sólida, tá? E se a gente tiver a população bem empregada, você melhora a renda, melhora a dieta, e na melhora da dieta, o sinônimo de melhora de dieta é consumir o consumo de carne bovina, tá? Tem a concorrência da carne de suíno, da carne de frango, mas o brasileiro, de maneira geral, somando todas as proteínas ofertadas, frango, suíno, carne bovina e pescado, a gente passa de 100 quilos per capita, tá? Isso é muito bom, é um dos maiores consumos do mundo. Se a gente tiver a habilidade de preservar esse mercado, então a gente tem, com a possível queda da oferta de carne bovina em função da diminuição do rebanho, então a gente tem um cenário positivo com relação a ter uma demanda equilibrada com a oferta no mercado interno. Com relação ao mercado externo, algumas mudanças aconteceram, como você bem observou, tá? A gente tem os Estados Unidos, que não devem recuperar o rebanho deles o ano que vem, pelo menos as análises que a gente faz e que os nossos pares também informam, né? Então, os Estados Unidos devem continuar comprando carne do Brasil, tá? E basicamente a carne do Brasil vai para os Estados Unidos para produção de hambúrguer, tá? E hoje os Estados Unidos, a participação dos Estados Unidos naquela pizza, né, de exportação cresceu. A China, como você... E cresceu assim, né? O México estava exportando muito gado em pé para os Estados Unidos, o Canadá também. Aí o Canadá e o México começaram a comprar carne do Brasil para fazer a frente. A carne do Brasil está muito barata, sabe? É por isso que isso está acontecendo. Nos Estados Unidos, a cotação da arroba lá é $100, R$600, e aqui no Brasil
R$ 300, é metade do preço, tá? Então, quer dizer, enquanto a gente tiver essas condições de qualidade e preço, então a perspectiva é positiva. Você tem o câmbio a R$ 6, isso é um estímulo à exportação. É ruim para os insumos que a gente consome, mas para a exportação é bom. E a China, embora a participação dela tenha diminuído, ela, em volume até cresceu, tá? Então, você tem o fator governo republicano invocando com os chineses, o próprio Trump já tá bronqueando, dando bronca no Brasil, que nós temos que diminuir as tarifas de importação, senão ele vai aumentar as tarifas de importação lá também. Então, a gente tem alguns desafios pela frente, tá? E essas análises todas, elas valem para esse momento, porque o mercado é bem volátil, tá? Então, com relação à exportação, a expectativa do mercado global é que o Brasil aumente, a exportação brasileira aumente 1%. Ah, isso é pouco, é muito? É muito, porque vai ser um crescimento sobre uma base bastante larga, porque a gente termina 2024 com recorde exportado, tá? Então, vamos dizer assim, China vai continuar sendo importante parceiro comercial. Se os Estados Unidos engrossarem com os chineses, a gente fica mais importante ainda. Os Estados Unidos nós vamos precisar se acertar com os republicanos para a gente continuar exportando a nossa produção agrícola para os Estados Unidos, notadamente carne bovina. E tem esses mercados todos que você citou aí, Turquia, Japão, Coreia, etc. A Coreia agora entra numa crise política que a gente precisa ficar de olho, com o impedimento do presidente sul-coreano, e a gente tem ainda a guerra na Ucrânia infinda, né? Parece que o Oriente Médio agora, com a queda da Síria, a coisa dá uma apaziguada. O Oriente Médio consome bastante carne bovina brasileira, que é redistribuída naqueles países. Mas, em resumo, Alexander, mercado interno hoje, vamos dizer assim, a expectativa é positiva, e mercado externo também a expectativa é positiva, tá? Então, a gente está caminhando aí para um mercado que é demandante de carne. Em função disso, a cotação deve melhorar. Vamos ver. Daí a gente tem esse cenário, então, demanda podendo ser acrescentada diante de um quadro de oferta que tende a partir ou ao longo de 2025 e se deteriorando por conta dessa questão da virada de ciclo. Ou seja, uma combinação importante para preço, né, seu Alcides? É importante, a gente precisa não esquecer que houve uma concentração de compradores no Brasil e aí você sempre tem... O bovino é o custo maior de um frigorífico, então esse embate entre produção e transformação sempre vai existir. E a gente precisa ficar de olho também no varejo, né? Porque o varejo precisaria derrubar o preço da carne. Por exemplo, o preço da carne caiu, está sendo repassado, a gente tem monitorado isso, mas vez por outra não existe esse repasse, tá? Então, apesar do sacrifício na produção rural, a gente não vê um repasse para o consumidor final, principalmente nos grandes centros. A gente considera Rio de Janeiro, São José dos Campos, São Paulo, Campinas, Piracicaba, Sorocaba, uma megalópole, né? Que consome carne de maneira voraz. E a gente já tem essa experiência, né? Quando a carne sobe muito lá na ponta final, lá para o consumidor final, ele vai buscar alternativas, vai buscar proteínas mais baratas, né, seu Alcides? Vai, e você pega nesses grandes centros, a alimentação é feita fora de casa, em restaurante por quilo, fast food, etc. Tá? E se o preço sobe muito, o próprio restaurante diminui o consumo. Esse é o grande extravasador de produção, né? E se você vai no restaurante, no fast food, que ele começa a não oferecer carne bovina, ou oferecer uma carne bovina de qualidade pior, aí o sujeito aí migra de vez para outro tipo de proteína e é difícil voltar, viu? Muito bom. Mais uma aula aqui pra gente, Alcides Torres da Scott Consultoria, com muita competência, desenhando 2024 e obviamente trazendo aí as expectativas para 2025.
Seu Alcides, mais uma vez, prazer tê-lo aqui conosco, obrigado pela parceria de sempre. Espero que 2025 seja um ano bastante interessante aí para as nossas conversas e principalmente que as nossas conversas possam ajudar de fato aí o produtor na tomada de decisão. Contamos contigo em 2025, seu Alcides. Muito obrigado, Alexandre, e a todos os ouvintes. Eu também desejo um ótimo 2025. E a pecuária é isso, a pecuária é viva. Tá? É por isso que a Scott Consultoria abraçou esse ramo do agronegócio brasileiro, porque as coisas nunca são perfeitamente previsíveis. Isso é interessante, porque nos mantém sempre alerta. Um grande abraço a todos. Abraço, até 2025. Tá aí, Alcides Torres, Scott Consultoria aqui com a gente, traduzindo o mercado para a gente, trazendo informações importantes para você que quer entrar em 2025 com o pé direito. A gente vai ficando por aqui, mas tem muito mais informação nos nossos boletins especiais, notícias agrícolas e informação agro relevante e conectada.